Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Eu vou fazer aqui mais uma pequena atualizações, faz tempo que eu não faço aí uma atualizações. Então selecionei algumas notícias que eu venho guardando aí já faz um bom tempinho. Essa aqui é, por exemplo, dia 16 de agosto. Mas para comentar a respeito, né, não vou estar lendo toda a matéria, mas eu coloquei algumas aqui mais para a gente estar comentando. Então essa aqui, né, ó, sobre o conflito ali, ó, Kim Jong-un ha tomado uma decisão muito sábia, né? É mais aqui sobre o conflito entre ali na Coreia do Norte, né, que eles estão fazendo vários testes de arma, muitas provocações. Então vou comentar um pouquinho sobre isso. Interessante falar o portal, né, o RT sempre divulga esse tipo de notícia. O portal aqui Globo é uma matéria bastante antiga, de 2011. Médico consegue se comunicar com os cientistas durante sonhos lúcidos. Então aqui é algo mais interessante, né? Vou comentar um pouquinho aqui a respeito disso aqui também. Aqui no portal Olhar Digital, robôs conduzem boa parte do debate político brasileiro na internet, né? Então aqui eu vou comentar, eu já comentei em hangares anteriores, mas esse, como eu falo, é o tipo de notícia que fica naqueles blogs alternativos, blogs de conspiração, e de repente, pá, Olhar Digital, né? A coisa começa a se tornar mais visível, digamos, na terceira dimensão. As pessoas que têm medo ou preconceito, ou por qualquer motivo não têm acesso a outros portais alternativos, né, de notícias alternativas, porque tem medo, fica lá, é mentira, e querem uma opinião mais oficial. E esses sites dá um caráter mais, digamos, oficial, né, que as pessoas, digamos, assim, as pessoas que não pensam pela própria cabeça, né, elas querem um grande portal, né, sempre tenha um instrutor para dizer para elas, né, isso é verdade. Né, e quais que são os portais oficiais? Globo, UOL, Terra, né? Então aí quando sai aqui ganha mais visibilidade, né? E sai, né, sai das sombras, digamos, né? Então é interessante observar esse fenômeno acontecendo. Do Diário de Biologia, até os cientistas estão perplexos. É provável que as mulheres absorvam e mantenham o DNA de cada homem com quem elas fazem sexo, diz estudos. Então vou comentar um pouquinho sobre isso também. É interessante já falar aqui que quando a mulher toma contato com o esperma, né? Não é só sexo ali quando a pessoa usa proteção, então não vai ter problema. Aqui, ó, Portal Globo de 2015, a notícia, a matéria, né? Aos 95 anos, mestre de yoga impressiona por sua aparência jovem. Então aqui eu vi esse compartilhamento, chamou assim a atenção essa foto, né? 95 anos, esse cara aqui aparenta ter aí 1,50, né? Aí em torno de 50 a 60. Então realmente muito jovem. Então vou comentar um pouquinho sobre isso também. E aqui uma parte, né, um capítulo aqui da Bíblia, Daniel 1, que fala sobre alimentação e culmina aqui em sabedoria. Eu vou estar lendo isso aqui e comentando a respeito também, porque é bastante interessante, né? As pessoas falam muito de alimentação, mas Deus falou que podia comer qualquer coisa. E não é bem assim, né? As pessoas que optam por digamos, uma alimentação mais sutil. Então deixa eu ler só aqui o finalzinho para adiantar. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. Ele descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então esse aqui é o Daniel, né, entre outros, que recusaram a comida do rei, né? Eles continuaram comendo seu próprio alimento e continuaram estudando, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui é muito interessante também. Ok, então vamos lá. Aqui, Kim Jong-un, eu não vou falar da matéria em si, eu peguei uma matéria aleatória mais para comentar o que está acontecendo, né, o que acontece, como que eles conduzem, como que eles tentam fazer uma guerra, como eles tentam chamar o povo para a guerra, porque a gente sabe que nossa vida é assim, o que está na sua mente, né, a mente cria, né, e como um corpo planetário não é diferente, então eles precisam do mental da Terra criando o caos, criando a guerra. O ser humano, ele, como qualquer organismo, ele é regenerativo, né, você faz um corte ali, alguns dias já cicatrizou, já sumiu. Né, você tem um machucadinho, some. Então a natureza ela tem esse aspecto, né, de se regenerar. Né, a árvore você corta a floresta, deixa ali algumas dezenas de anos sem mexer, a floresta se restabelece. Né? Em outros aspectos, então no mental,
nós somos assim, sempre buscamos o equilíbrio, sempre buscamos a cura. Então, na Matrix, o que faz esse governo das sombras, esse governo obscuro, né? No mental é manter a ferida sempre aberta, né? Por isso que a gente sempre tem aquele jornalismo do medo, né? Do caos, as coisas sempre estão ruins, né? A gente tem a mídia, a arte, né? Sempre que ressalta muito as intrigas, as discussões. Então, assim, é como você tem uma ferida no mental, que ela tende a se curar, né? Por isso que quando você vive numa sociedade, digamos, é difícil você imaginar essa sociedade porque aqui na Terra parece que não tem ainda, né? Mas se a gente tira esse caos, tira toda essa mentira, né? Todos os traumas, todos os medos que as pessoas têm, isso aí se curaria, né? Porque assim como o organismo físico, a mente também, né? E nossa mente, nós não somos indivíduos, somos um todo, né? Então o indivíduo se curaria, né? Porém, eu lembro aqui, né, não tem muito a ver, mas tem um animal, né, eu esqueci, não sei se é um antílope, e tem um passarinho, né, um passarinho bicudo, assim, que as pessoas acham muito bonito, né, tirar foto do passarinho ali, fazendo a limpeza no animal. Mas se esse passarinho ele encontra uma ferida aberta, ele continua, ele mantém aquela ferida aberta, né, para que a ferida não se feche e ele tenha sempre alimento. Então, além de ele fazer a limpeza do animal, se ele encontra uma ferida aberta, ele vai manter aquela ferida aberta, né, para ter alimento. E é algo semelhante que a Matrix faz, né? Então, o mental, né, nós como todos mental, todas as pessoas, digamos, têm problema, tem algum problema, tem algum medo, tem algum trauma, né? Está preso em alguma coisa, porque faz parte, né, dessa realidade, desse coletivo. E a Matrix, ela faz de tudo para manter essa ferida aberta, né? Essa política do medo. E como a mente cria, né? A gente só não está no caos, nós só não nos destruímos, porque a gente tem esse poder, o organismo ele tem esse poder regenerativo. Então ele está o tempo todo tentando se regenerar, né? Então a Matrix o tempo todo mantendo aquela ferida aberta. Então eles querem que nós criemos a guerra, querem que nós criemos o caos, querem que nós criemos as catástrofes. Eles precisam da gente, né? Então eles usam todas as agências de propaganda para tentar criar isso. E nós estamos vendo atualmente o maior exemplo disso, né? E é uma coisa assim, quando você vê mais de fora, né, sem se envolver tanto, você vê o quanto é infantil isso, né? Porque você vai ver as provocações. Se eu fosse juntar todas as matérias sobre isso, né, que fica, olha, a Coreia falou que vai jogar uma bomba e destruir o Japão. Mas aí, né, ó, as notícias que eu vi por cima, né, não sobre o Japão, né, falou que vai atacar uma base americana. Aí os Estados Unidos falam, se atacarem nós vamos fazer isso, isso e isso. Mas se você fizer isso, nós vamos fazer isso, isso e isso, né, e detalhe os planos, nós temos uma bomba tal, né, os Estados Unidos, não, nós temos um armamento tal e vamos fazer isso, isso e isso. Então eles estavam, as notícias estavam nesse gabarito, né, porque as pessoas, é como se fosse aquela brincadeira, se você me bater eu vou e conto não sei pra quem, eu chamo não sei quem, aí vai fazer isso, isso, isso. Não, mas se você chamar não sei quem, eu vou chamar aí não sei quem, né. Uma coisa muito infantil, né? É assim, as coisas bastante estúpidas, né? Parece que as coisas são assim na terceira dimensão, né? Quando você vê com um olhar assim de fora, você vê o quanto é infantil, o quanto é estúpido, né? O quanto essa realidade, esses modos de vida, o que se passa aqui é estúpido, é coisa assim de quem não pensa, né? Mas se você está inserido nessa realidade, é difícil você ver, é difícil perceber. Mas eles estão fazendo isso, né? E o bombardeio maior é de notícias. É de notícias, porque eles precisam atrair a atenção das mentes, precisam atrair o mental, né? Precisam ter o clima, né, propício para o incidente, né? Por exemplo, se você tem as pessoas meditando, as pessoas bem, em paz, você não tem energia negativa o suficiente para criar catástrofes, para criar guerras. Né? Então eles precisam atrair o medo, precisam que as pessoas mentalizem a guerra, então eles ficam nas provocações. Nós temos o poderio destrutivo, né? Nós temos a bomba tal que já alcança tal, não sei o que. Mas se fizerem isso a gente vamos atacar e não vamos perdoar. E eles estão há anos assim, há anos, né? Ou seja, cutucando a ferida para a ferida ficar aberta, né? Ou seja, existe a ferida, né? Enquanto a gente tiver esse mundo caótico, é a ferida, né? E eles vão insistir nisso. Né? A humanidade ela tem que fazer o quê? Parar, vamos supor, você vê uma notícia dessa, ok, você toma conhecimento, é o que esses crápulas, digamos, estão tramando, né? Mas sabendo como isso atua, o que está por trás, né? Não ver o que eles veem, não fazer o que eles querem que você faça, né? Que é ter medo, olha, agora que vai ter guerra, né? Nossa, agora a Rússia agora, né, aliada ali com China, né? A gente sabe que tem todos esses cenários, mas
depende da humanidade, né? Se não tiver a energia ali densa, né, obscura, suficiente para ter um incidente, o incidente não acontece, né? Isso aí também há estradas, né, que é onde tem lugares que acontece acidente. Então os acidentes nesse ponto é recorrente, né? A energia ali ela fica pesada e densa porque muitas almas ficam ali, né, depressivas, revoltadas e piorando ainda mais a energia daquele lugar, né? Então ali tem uma energia favorável ao incidente, né? Então é isso que eles tentam causar para que nós criemos uma energia favorável aos incidentes que eles querem, ao que eles planejam. Então vamos prestar um pouquinho mais atenção nisso, porque eles estão sendo assim, a infantilidade, a forma que estão atuando é bem explícita, né? Basta a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Então vamos passar para a próxima aqui. Biomédicos conseguem se comunicar com cientistas durante sonho lúcido. Então eu achei até curioso, né, isso aqui publicado na Globo, falar sobre sonho lúcido. E é uma matéria até interessante, né? Cientistas, né, estudando isso e conseguir se comunicar. Eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito longo nessa atualização. Mas resumindo, né, eles colocam ali os eletrodos nas pessoas e esse cientista, quando ele tem um sonho lúcido, né, ele tem que dar um sinal, como vamos supor, tentar piscar, né, ou mexer o dedinho. Então, quando ele está tendo sonho lúcido, digamos, ele mexe o dedinho, né? Aí mexeu o dedinho, a pessoa que está acompanhando vai lá, né, vê os sinais tudo, vai lá e acorda ele. E aí, você estava tendo sonho lúcido? Ele fala, tava. Né? Então esse foi o tipo de comunicação, né? Não é uma comunicação mais direta. Então assim, é uma forma de engatear, né? Embora uma matéria aqui um pouquinho antiga, né, de 2011, mas é interessante saber que o pessoal está trabalhando nisso, né? Estão levando o assunto a sério, né? Deixa eu ver se eu pego o final aqui, que ainda tem aquele caráter cientista, né? Ó, tem gente que precisa dormir mais, tem gente que não precisa tanto, isso é verdade, mas existe um limite importante. A média que a gente pode falar, a média que a gente pode falar na população adulta em geral é de 8 horas de sono. A gente pode falar que uma pessoa pode suportar uma hora menos, uma hora... Bom, se a gente conseguir induzir o sonho lúcido nessa pessoa, ela pode, durante o pesadelo, reconhecer que aquilo é somente pesadelo e não ter nenhum medo ou ansiedade associados ao pesadelo, explica o pesquisador do laboratório do sono Sérgio Rollin. Então eles falam que você pode aprender, o sonho lúcido só acontece quando o corpo já descansou bastante, a pessoa está próxima de acordar, próxima de ir para a vigília. Então nessa transição para a vigília, ela desperta para dentro ao invés de acordar, conta Siddhartha, né, o nome do pesquisador. As possibilidades são infinitas, a pessoa pode voar, explica Siddhartha, como nos filmes da trilogia Matrix. A cena de treinamento de artes marciais é um clássico na vida real. Pesquisadores alemães associados ao grupo do professor Siddhartha já fizeram experiências com atividades mais simples, como arremessar moedas. Então assim, você pode aprender durante o sonho, né? Isso aí já vem sendo bastante estudado. Mas o que é o sonho lúcido? O sonho lúcido é qualquer sonho, você está dormindo, então de repente você se dá conta que aquilo é o sonho, né? Então, ou seja, já é um sonho lúcido porque você sabe que está dormindo e que aquilo é um sonho. Aí vai variar o grau de lucidez, né? Porque o sonho, ele é como um filme, né? Você apenas segue, né? Você até vivencia as emoções, mas ele se torna lúcido quando você fala, opa, isso é um sonho. Aí você começa a direcionar, a controlar o sonho. E esse controle ele vai ser a interferência, né, de você controlando vai depender da sua lucidez, né? Às vezes a lucidez é muito baixa, né? Então você controla pouco, você se deixa se levar pelo sonho. Você sabe que é um sonho, mas se deixa se levar, né? Mas quando a lucidez é alta, aí você começa a controlar, né? Mas ainda vai ter elementos, digamos, elementos oníricos, né? Aqueles elementos que misturam as coisas. Vamos supor, você tá na sua rua, mas aí a rua tá diferente, as coisas mudam, né? Porque a lucidez não tá tão alta assim, né? Então varia muito. Mas a princípio, o sonho lúcido é aquele que você sabe que está sonhando. E quando acontece, é como que ele disse ali, né? Está naquela hora de acordar, você vai acordar, só que por algum motivo não acorda, né? Digamos que a mente, né, como eu já disse, a mente ela liga primeiro. Ela ligou primeiro, ela já começa a funcionar, né? E o que é o sonho? O sonho, quando a gente dorme, vai dormir, esse aqui é um veículo, então você sai. Aí eu já falei que nós somos multidimensionais, então nós temos infinitos corpos sutis, né? Depois desse, digamos, temos a alma, depois o espírito, depois uns corpos mais sutil, né? E depende do grau de desenvolvimento de cada corpo sutil que a pessoa tenha, né? Também tem isso daí.
E quanto mais denso o corpo que você saiu, digamos, nós temos aqui o próximo corpo é a alma, né? Se saiu com a alma, a lucidez vai ser maior, né? Eu acredito que nós saímos com o corpo mais sutil possível, né? Então aí tem pouca lucidez. Então você sai e vai fazer coisas, digamos, do espírito, né? Isso aqui é um veículo. Quando você vai para o seu veículo, você tem um veículo, digamos, um veículo há 3 anos, né? Você já tem 100 anos de idade, o veículo é novo para você, né? Então a mesma coisa esse veículo aqui, você é uma alma milenar ou bilenar, tem aí uma infinidade, né? Como espírito, como todo, você é infinito. Então esse veículo é novo, é recente, né? Então você vem aqui, usa ele, faz as coisas que tem para fazer aqui, e na hora que você desliga ele, você vai fazer outras coisas, né? Que você faz que quando não está no veículo, quando não está dirigindo. Mas aí o mental está aqui, nesse cérebro. Então a conexão é muito tênue. Então, digamos que você volta para o seu mundo anterior, né? De onde você vem. O que você vem vencer lá, a mente aqui, ela fica meio que, digamos, stand-by, né? Fica em espera. Mas a mente, ela tem um funcionamento. Então ela fica, a nossa mente, ela é repetitiva, né? Se tem um acontecimento, acontece alguma coisa na sua vida, você fica relembrando aquela coisa, né? Se você tem alguma coisa a fazer amanhã, é muito importante você ficar pensando naquela coisa o tempo todo. Então ela é uma tagarela, né? Ela fica uma papagaia, fica repetindo, né? Então no sonho ela vai ficar repetindo as últimas coisas que você fez, né? Só que aí você está fazendo aquela coisa em outro planeta, então aquilo começa a misturar. Então aquilo é o sonho, aquela mistura, aquela coisa que você não entende muito bem. Então pode acontecer de você encontrar pessoas que você conhece, você sabe que você conhece, você tem um sentimento que conhece, só que nessa vida você não conhece, né? Então, ou seja, é um indício, né, de você tá assim, encontrando com outras pessoas fora do veículo, né? E aqui a mente, ela tentando adaptar, né, tentando colocar uma cara familiar, né, o que é muito comum. Você pode se encontrar com seres, né, que não têm aparência humana, né, porque boa parte da nossa existência não é como humanos, né, como outros seres. Então é muito provável que a nossa aparência mais familiar, com que nós temos mais familiaridades, não seja a aparência humana, né? Então vai ser, só que como aqui você 100% do seu conhecimento é de rostos humanos, né, de humano que é inteligente, não conhece ET e nada, quando você estiver com outros seres, né, fora do corpo e sonhando, a sua mente vai vestir eles com aparência humana, né? Então, só que a mente está ligada porque você está sonhando, você está captando alguma coisa. Eu estou conversando com pessoas assim que eu conheço há muito tempo, né, pessoas legais, e alguns sonhos eles parecem ser recorrentes, né, parecem terem uma história anterior. E quanto mais vai aumentando essa lucidez, né, que já está chegando aquela hora de acordar, o corpo vai religando, vai puxando mais a atenção, então você começa a reparar que aquele cenário vai mudando, né, aqueles rostos podem ir mudando, né? Então isso é muito interessante. Então assim, é coisas para a gente observar nesses sonhos. E quanto mais isso for acontecendo, mais isso acaba se tornando um sonho lúcido, né? E eles podem ser bem interessantes. Como provocar um sonho lúcido? Bom, a gente tem N artigos aí explicando, N técnicas. A minha preferida, né, que dá não sei se dá trabalho, né, é você tem um dia livre, né, o nosso dia aqui na Matrix é muito ocupado, né, a gente tem obrigações, então a gente quase não controla nossos horários, né, mas quem tem um pouquinho mais de liberdade, vamos supor, você tem um dia livre, aí eu diria que posso acordar lá para as 10 horas, é o que eu faço, acordo um pouquinho mais cedo, 6, né, fico ali uma meia horinha acordado e depois volto a dormir. Né? Então era muito comum quando eu fazia isso, às vezes não querendo, né? Às vezes você acordou, ia fazer alguma coisa, só que aí depois, né, aquela manhã ainda era boa de continuar dormindo, então continuar dormindo. Então era naquele momento que tinha os sonhos lúcidos, né? Sonhos lúcidos, aquele sentimento de você já se sentir no corpo, né? Você sente o corpo deitado na cama e fala, estou, está sonhando, e até visualizar imagens, né, do quarto, só que meio, como eu falo, aquelas intervenções oníricas, então não é muito claro, mas é o que mais funciona, né? Pelo menos no meu caso. Bom, deixa eu passar para a próxima aqui. Robôs conduzem boa parte do debate político brasileiro na internet. Então essa aqui é curtinha, deixa eu dar uma lida. Um estudo divulgado nesta quinta-feira, essa matéria é recente, dia 25/8, mês passado, quinta-feira, dia 24, pela Fundação Getúlio Vargas,
serve de alerta para quem costuma acompanhar debates políticos pelas redes sociais. No Brasil, as discussões que ocorrem pelo Twitter são parcialmente conduzidas por robôs extremistas. De acordo com o levantamento que foi realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação, há indícios de que os chamados bots, né, aqui, ó, os bots, tenham gerado parcelas consideráveis das conversas na rede em momentos importantes da nossa história política recente. Essa constatação corrobora com um estudo da Universidade de Oxford, que há poucos meses fez uma afirmação semelhante sobre o Brasil. Eu não vi essa aqui, mas deixa eu abrir aqui para ver. Em abril de 2017, por exemplo, a FGV descobriu que mais de 20% das interações entre usuários favoráveis à greve geral foram provocadas por contas automatizadas. Na campanha presidencial em 2014, eles representavam mais de 10% dos perfis envolvidos em discussões. Bom, eu já falei isso aqui anteriormente. Estudou casos para tentar entender o comportamento do uso que se fez dessas ferramentas. Os debates na Globo no primeiro e no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, nas manifestações pró-impeachment de março de 2016, o debate das eleições municipais em São Paulo em setembro de 2016, a greve geral destes anos, votação reforma trabalhistas no Senado, julho. Então, essas aqui são as intervenções desses bots. Vamos olhar aqui. Bots são determinantes na política brasileira desde 2014, diz estudo. Essa matéria foi de dia 20/6, matéria recente também. O que são esses bots? Eles são muito usados, né, como uma arma de ataque, né? Isso aí eu vi, eu estudo desde outros sites, né, aqueles sites que eu, como falei, que ficam mais não ficam tão às claras, né, onde as pessoas não, se forem ver lá, ela fala, isso é teoria da conspiração, isso não existe, né, mas pá, de repente está aqui, ó, agora fala que isso aqui é teoria da conspiração, fala que isso aqui é coisa de paranoico, né. Cada pessoa, né, como dizem, eles ficam nos Estados Unidos, né, as mais comuns, então de lá eles tentam ao máximo intervir hoje é dia, se comemora, né, o dia da independência, né, que é, bom, na terceira dimensão as pessoas acreditam no quê? Mas o Brasil não é um país independente, né? A gente tem aí os americanos intervindo no mundo todo. Então o Brasil ele começou a criar asas, né? Começou a se tornar independente realmente. Então já tomou essa porrada, né? E a gente eles estão tentando colocar o Brasil de joelhos novamente. Então a gente está vendo o que acontece na política. Então assim, é um Brasil que começou a crescer, né? E seria países que seria difícil de controlar. É um país grande, forte economicamente, você não controla facilmente, né? Então, uma vez que você não controla, até as regalias que você roubava desse país, ele pode falar, chega, não vamos dar mais isso para vocês. Porque a gente ainda exporta coisas muito baratas, eles ainda roubam coisas, ainda rouba a biodiversidade da Amazônia, rouba o nosso nióbio, rouba minerais, né? E tá indo tudo de graça, né? Então de repente se o governo começa a crescer, começa a fazer alianças importantes, o BRICS, né? Aí eles falam, opa, daqui a pouco esse país vai cortar as nossas regalias, né? Então falaram, não, então começam as intervenções, né? E as intervenções são variadas, ele começa pelo menos na ideia, começa tipo deturpar, né? O governo tá indo bem, ele fala, não, quebrou, tá quebrado, já era o país, né? A população acredita e colabora com a derrubada, né? Hoje nós estamos de joelhos. Há um ano atrás, né? Aí antes dessas confusão todas, a taxa parece de desemprego era 7 milhões, hoje é 14 alguma coisa, né? Então assim, a intenção era derrubar aquele que estava ali se levantando, porque se aquele se levanta e fala, não, agora chega de roubar da gente, né? Como já aconteceu uma vez, né? Para quem acompanha aí as matérias, notícias, a pessoa sabe o que eu tô falando. Então ok, né? É uma forma de intervenção. Então um país que não se ajoelha, eles vão lá e tentam corromper a população. Falam, seu governo é ruim, tá roubando. Só que ele paga, né? Eles armam um exército para atacar o próprio governo, né? Na Venezuela, se você for ver, os manifestantes, eles não vão fardados, eles não vão com cara de militares, né? Eles têm que ter cara de manifestante. Então você vai ver as pessoas com equipamento de segurança, só que coloridos, né? Então as pessoas que armaram essas gangues, né, esses mercenários, tiveram esse cuidado, né, colorir tudo para falar, não, eles saíram catando aí baldinho, não sei o que, para, né, ter os equipamentos de proteção, né?
Aí teve recentemente uma mulher presa ali com milhões, né? Parece que ao total daria 20 milhões de dólares no carro, né? Pra que será que era esse dinheiro? Ela falou que era para cuidar da saúde da avózinha dela. Imagina que hospital caro que é esse, né? 20 milhões só carregando no carro, né? Bom, depende do país, eles têm as suas formas de intervenção. No Oriente Médio, né, na Primavera Árabe, eles armaram os rebeldes, financiaram, davam salários, né, mensais. Então, assim, isso acabou culminando também no ISIS, porque muita coisa ia para o ISIS. Então, se cria o ISIS dessa forma. Na Venezuela, agora tem esses exércitos, né, muitos manifestantes armados, né, e se alguém fala que é contra, que é chavista, eles vão lá, bota fogo, espanca, né, a coisa está nesse nível. Aqui no Brasil, como o Brasil ele já está mais de joelhos, então eles não precisam tanto, o povo não é muito instruído, né, o povo não entende muito, então eles vão e usaram muito esses bots, né, que é um bot. Então vai lá, uma pessoa controla a inteligência artificial, AI, né, a inteligência artificial, então que se cria perfis falsos nas redes sociais, no Twitter, Facebook, e fica lá. Então eles entram e dá aquele debate mais básico, né? Aqueles debates mais estúpidos, mas convence muitos, né? Porque é que nem propaganda, quanto mais passa, mais a pessoa acredita, né? E as pessoas na terceira dimensão, elas estão habituadas a ver propaganda, porque toda vez que ela vê televisão, em cada 5 minutos vê 5 minutos de propaganda, é as mesmas propaganda, coisa repetida, né? É difícil entender como alguém consegue, né, ver a mesma coisa tantas e tantas vezes, né? Isso é uma programação. A pessoa recebe uma lavagem cerebral, controle mental, né, projeto Monarca lá, e não sabe, né? Isso aí é coisa antiga e tá dando certo, né? Já fizeram, tá aí, nós passamos por isso, quem conseguiu sair, parabéns, né? Mas a maioria das pessoas estão nessa ainda, né? Ainda tem a mente funcionando por esses caras, né? Quando eu falar de mente, eu vou vir pro final aqui, né? E vou ler isso aqui, a gente vai entender melhor, né? Que quando você se livra dessas amarras, a liberdade mental que você vai ter, né? É como se você ampliasse o tamanho do HD, né? Tava funcionando ali com 1 mega. Mega não, vamos cair 1 GB de HD, né, mínimo. Então você passa a ter 1 tera, muito mais, né? É outro mundo que você vai ver, é outro mundo que você vive, né? Mas quando você adentrar esse mundo, não fique com olhos apenas nas desgraças do que está ficando para trás, do que tende a desaparecer, né? Do que é efêmero. Então essas matérias é mais para isso, para mostrar que isso tudo é efêmero, que tende ao desaparecimento. Mas aí, né? Temos que expor agora que está aparecendo na terceira dimensão, então vamos falar a respeito. Então essas pessoas, cada pessoa chega a controlar 3.000 perfis falsos, 3.000 bots, né? Então pela propaganda e pela repetição, uma mentira dita muitas milhares de vezes se torna uma verdade. Então se torna uma verdade, o povo vai lá, veste verde e amarelo, né? O pessoal não sabe nem o que é o Brasil, né? Eles vão lá com camiseta de time de futebol, né? Ah, Brasil, número 9 aqui, Ronaldinho, né? Eles não sabem, não tem a mínima ideia pelo que está processando. Então por isso que eu falo, você está no círculo, sai desse círculo e você vai ver o que você está processando. Você vai ver que aquele círculo é totalmente controlado, né? Então o que aconteceu aqui, que a gente viu no Brasil recentemente, e não foi um golpe contra o Brasil, foi contra o BRICS, né? Que foi algo externo, maior, né? Que estava crescendo muito, incomodando, e a gente não sabia o que isso poderia virar, né? Mas está aí, firme e forte, continua crescendo, né? E vamos torcer, né, para que o Brasil se levante, né, e volte a ser um braço forte desse grupo. Então é isso, né? Não vale a pena você ficar discutindo na internet, né, dando muita atenção, muita bola, porque são robôs que vão fazer a cabeça das pessoas, né? As pessoas com a cabeça controladas, que veem novelas, que veem futebol, que veem essas coisas, que ainda estão muito inseridas na Matrix, que ainda não conseguem deixar, né, aquela ração que a Matrix dá, seja ração física, seja ração emocional, né, televisiva, ração intelectual, né, que é a mídia. Então elas não vão entender essas coisas, né? Então que aos poucos essas coisas por si só vão eclodindo, vão aparecendo, né? E quem, digamos, que tiver olhos de ver, que vejam. Então ok, vamos para a próxima. Então essa aqui é sobre os bots, algo que há muito foi dito como teoria de conspiração, que não existia, né? Tal coisa assim não existe, mas tá aí, né? Já às claras. Uma coisa mais... Aqui também algo muito interessante. Até os cientistas estão perplexos. É provável que as mulheres absorvam e mantenham o DNA de cada homem com quem elas fazem sexo, diz estudo. Isso aqui é uma notícia muito interessante. É muito interessante, muito curiosa.
soa de uma forma bizarra, né? Mas o que é a humanidade, né? Todos somos um, né? Então de repente você tem esse todos somos um, algo agindo a nível físico, né? Porque antes a coisa ficava mais no sentido de ligações energéticas que você tem com as pessoas, né? Se você se coliga energeticamente. Eu não tenho certeza, mas tem uma paranormal que é a Márcia Fernandes, né? Que eu ouvia lá pro ano 2000, 2002 por aí, e ela falava que a mulher ela tinha que tomar cuidado porque ela carrega dentro dela é como se fosse assim a energia, né, de todo homem que ela tem relação, né? Ela fica com aquela energia, só que ela abordava o aspecto negativo, né? Por exemplo, se você se relaciona com um homem que tem problemas, né, com a maioria Matrix, né, a pessoa vai recolhendo aquilo, né? Só que ela fala, por exemplo, das pessoas que trabalham, né, das prostitutas, né? Então assim, mas as prostitutas usam proteção, né? Aí no caso é quem toma contato com esperma, né? Mas digamos, as pessoas que tomam contato com esperma, que trabalham com isso, que as que mais ficam vulneráveis a isso, então elas vão ter, digamos que você tem a sua vida normal, né? Você já tem os seus problemas para resolver, né? Imagina se você mesclar isso com o problema de outras pessoas, né? Então ela chamava atenção para isso. Eu não tenho certeza se é a Márcia Fernandes, eu tenho quase certeza, né? Que faz muito tempo que eu não vejo, porque assim, a gente tem etapas, né? A gente vê isso, aqui nem aquela coisa, degraus, um degrau, vai subindo, depois, né? A gente pega só o que é mais importante. Então o que acontece? O que é aqui? Essa aqui é uma matéria recente, eu não vou ter a data aqui, mas é desse ano, né? Foi recentemente isso aqui. Bom, esses sites que não publicam a data é meio... Ok. É uma matéria recente, mas há mais de 10 anos atrás, ou muito mais, né, as pessoas já sabiam disso. Ou seja, as pessoas que estudam o ocultismo, que se coligam à espiritualidade, né, chegam à verdade primeiro, né, porque a coisa sempre vem do mais sutil ao mais denso, né, e a ciência ela vai ser sempre o mais atrasado, né. Então assim, você quer saber antes, né, pensa pela própria cabeça, não espere que um portal venha e fale, a verdade é essa daqui, né, que vem a Globo e fala, a verdade é essa aqui, que vem o presidente e fala, a verdade é essa daqui, não espere. Sinta, vá atrás, né? Quando você estiver lendo algo, você vai, opa, isso é verdade. Você sente que é, né? Se você é verdadeiro, mas se você é uma pessoa pilantra, mentirosa, você vai se enganar também. Então, esse é o aspecto curioso, né? Só que ela ressaltava esse aspecto mais conturbado, né? Que se você se relaciona com pessoas que têm problema, né? Você vai ter uma ligação e aí o problema está esse, porque você é coligado a uma pessoa que, vamos supor, tem tendências suicidas, né? De repente você está pensando em suicídio e não sabe nem porquê. De repente você está em depressivo e não sabe nem porquê, né? Só que tem um lado bom, né? E se você se relacionar com alguém que de repente ascensiona e tem aquela ligação, né? Você pode receber um bem-estar. Então assim, nós somos um todo, né? Tem que ver os dois aspectos. Mas aqui é curioso, vale a pena dar uma maior atenção a essa matéria. De acordo com um novo estudo da Universidade de Seattle, do Fred Hutchinson Cancer Research Center, você pode estar guardando dentro de si o DNA de seus parceiros sexuais, né? Isso aqui para as mulheres. Ao examinar o cérebro das mulheres, os cientistas descobriram que o cérebro feminino comumente abrigava microquimerismo masculino, ou seja, a presença de DNA vindo de outro indivíduo, homem e geneticamente diferente das células que compõem o corpo da mulher, né? Outra curiosidade, no cérebro, né? O que dá uma ligação a nível mental ainda maior, né? É curioso. Então assim, as mulheres teriam que escolher melhor os seus parceiros, né? É uma questão de evolução também, né? Porque a pessoa acaba incrementando, né? Aí vamos supor, digamos que a mulher só se relaciona com tranqueira, né? Então ela vai ter ali uma mutação que, digamos, vai tranqueira, né? Deixa eu continuar aqui, vai. Um estudo publicado no The American Journal of Medicine examinou os cérebros de 120 mulheres, que revelou que 21% delas, entre 41 e 71 anos, guardavam microquimerismo masculino no cérebro. Quimerismo é mutação, né? Você tem uma espécie, digamos, que tem meia uma e meia outra, né? Uma quimera, né? Então é metade de cada. E a outra metade, então, era de outro
desconhecido, né? De um humano desconhecido, que não tem nada a ver, que não é parecido com ela. Então é curioso isso aqui. Este microquimerismo estava presente em várias regiões do cérebro. Isso quer dizer que 21% das mulheres possuem células com DNA masculino vivendo em seus cérebros. Obviamente, isso aqui não é uma parasita, né? Não vamos pensar que é um parasita, mas já que faz parte já do organismo feminino. Obviamente, os pesquisadores queriam saber de onde veio o DNA masculino e ficaram surpresos ao saber que não vieram de seus genitores e nem de filhos homens gerados por elas. E que isso é muito comum também, né? A mulher então ela vai ter esse microquimerismo com laços parentais, que é da genética, né? Não tem nada a ver com envolvimento sexual. Ao aprofundar as pesquisas, os cientistas ficaram perplexos ao descobrir que elas contraíram o DNA macho através de relações sexuais. E pasmem, todo homem com o qual a mulher entra em contato com os espermatozoides podem compartilhar o DNA com ela, o seu DNA. Então assim, eu diria que não é só a mulher que vai receber essa influência, né? Mas o homem também, né? Aí que tem a contraparte, né? Então aí a mulher pensa, então tem que tomar cuidado, né? O homem pensa, não, tem que tomar cuidado também com quem, né, tá se envolvendo, porque vamos lá, física quântica, né? Na física quântica pegaram um átomo, o átomo está lá, separaram ele, cortam ele no meio, mandam uma parte para outra e uma parte para outro lugar. O que aconteceu? As alterações que eram feitas nessa parte ficou aqui, no A, no B, acontecia no mesmo momento, no mesmo instante, né? Como se as coisas estivessem fazendo no outro também, né? Em A e B, né? Que já dá para a gente entender. Então, em física quântica, para quem gosta de física quântica, já deve ter lido sobre esses experimentos, né? Felizmente não tem a matéria aqui para detalhar bem. Então, ou seja, se você tem parte do seu DNA, né, que é uma assinatura sua genética, né, seu organismo, creio eu, né, isso é uma teoria, que se eu pegar, bom, eu vou falar de outros mundos, né, você tem o teletransporte, né, aqui a gente tem, só que vamos falar que é outro mundo, vamos falar que é ficção, né, então você tem o teletransporte, né, você pega aqui, aparece lá em Marte, né, olha as dicas aí. Essa máquina, acredito eu, se ela é capaz, ela como se ela pegasse os dados do seu corpo, né? E esse corpo ele deixa de existir e ele refaz, né? Como se fosse uma transferência de dados mesmo, de programa, né? O que está aqui no meu computador ele deixa de existir e ele é refeito igualmente no outro computador, né? Então esse corpo, esse Marte deixa de existir, né? Então o que acontece? Que coisa estranha que é essa, né? Isso aqui não é só a nível físico, tem que ser a nível quântico também, né? É uma coisa muito mais profunda. Como aquele corpo ele tem a minha assinatura perfeita, o meu ser, né, que são meus corpos mais sutis, está alinhado com essa assinatura. Então, como a mente, então digamos que o corpo mental que vai viajar para lá, num clique, né? Então a sua mente, você pensou no Japão, você está no Japão com a sua mente. Então eu falo, no Japão tem uma sala assim, 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 né? Física, digamos que eu descreva um lugar físico e coloque ali um objeto. Então eu peço para sensitivos, no Japão tem uma sala assim, assim, o lugar é esse, é tal, né? 2 coordenadas, vá para lá. Então a pessoa mentalmente, ela não precisa nem dormir, ela faz isso aqui. Ok, agora me diga o que você está visualizando, o que você está pensando que tem nessa sala. A pessoa ela vai começar a falar as coisas que ela pensa e se essa pessoa ela tiver uma boa sensibilidade, é muito provável que ela vai descrever os objetos que você deixou na sala, né? Porque o corpo mental ele é bem expansivo. Então, se você pega esse corpo, uma assinatura perfeita de você e copia ele para outro lugar, né? A pessoa e destrói esse, você automaticamente vai para lá. Eu falo, opa, eu me teletransportei. Perfeito. Né? Não faz falta se o outro deixa de destruir, você tem agora um novo, né? Nos livros que eu li falando sobre isso, né, de ficção, falam que quando é feito esse processo, eles já aproveitam para corrigir problemas genéticos, né, às vezes uma doença, né, limpeza do organismo também, né? Nesses mundos mais evoluídos você não precisa tomar banho, né? Essa coisa de água aqui é aqui que a gente tem, né, de usar água para se lavar, né? A água para a gente nadar, né, fazer essas coisas, né, para a natureza, não é para estar limpando, lavando, né? Só esse mundo muito primitivo que tem essa matrix que cria esse modo de vida, né, onde que você possa cobrar por algo, né? Então no mundo mais evoluído o banho é de luz, né? Você entra numa câmara de luz, sai de lá limpo, né? E não só externamente, mas internamente, né? Então não vai ter mais banho. Né? Falar, mas porque as pessoas estão tão acomodadas, tão acostumadas com essa ideia de banho, que é até meio não soa muito bem para falar que não tem banho em outros mundos,
né? O banho vai ser o quê? Cada pessoa vai ter ali um lugar que vai lá mergulhar e vai nadar, né? Vai tomar banho? Não, tá nadando, tá fazendo algo que ela gosta, né? O banho vai ser outra coisa, vai ser entrar numa câmera de luz, né? E sumiu toda a sujeira, né? Seja de qualquer coisa, o que for, né? Bom, vou voltar lá, eu já me perdi. Estava falando do teletransporte, ok, da limpeza. Então, se você pega e divide o seu DNA com outra pessoa, né? Geralmente os homens, né? Eles vão naqueles lugares, então imagina a confusão que aquelas pessoas têm. Então é isso, né? Você deixou parte da sua cópia genética em outro lugar, então você vai ter muito mais problema para se reequilibrar, que você vai estar coligado com uma rede desequilibrada, digamos, né? Agora, se for no bom sentido, se você só se relacionar com pessoas, né, mais equilibradas, você vai ter mais facilidade para, né, ter aí, digamos, um despertar, né? Mas claramente uma pessoa que se relaciona com pessoas mais equilibradas já está no caminho, né? Então assim, fica elas por elas, né? Aqui é só mais uma curiosidade que a ciência tarda, mas está aí mostrando um fato curioso, né, que deixa de sair do campo das teorias do espiritismo, né, que ela falava, ó, toda mulher, uma mulher, todo homem que ela se relaciona, ela vai guardar ali as informações, né, a energia daquele homem, daquelas pessoas. E se aquelas pessoas forem conturbadas, ela vai ter mais dificuldade para se reequilibrar, né? Contrapartida, se ela consegue se reequilibrar, ela vai ter toda uma rede que cresce com ela, né? Mas assim, isso é de uma forma mais direta, né? Porque a ligação é maior depois que a pessoa tem esses envolvimentos, né? Embora assim, como um todo, nós temos sim, cada pessoa que desperta milhares ou milhões, né? Mas aquelas que têm uma ligação mais forte, claramente vão ter uma influência mais forte, né? É o óbvio. Ao aprofundar nas pesquisas, os cientistas ficaram perplexos ao descobrir que em alguns cérebros autopsiados de idosos, o DNA masculino estava guardado ali há mais de 50 anos. Então assim, não é uma coisa que foi, né? Não, fica, é eterno, né? Fez a modificação, e a modificação é física, né? Tenha em mente isso, física. Isso quer dizer que ele se torna parte da mulher e é de certa forma impossível se livrar dele. Conclusão: o microquimerismo masculino era frequente em mulheres sem filhos. Além das gravidezes conhecidas, outras possíveis fontes de microquimerismo masculino incluem aborto espontâneo, não diagnosticado. Então assim, a pessoa fica grávida, então vai ter ali um masculino dentro dela, né? Então ela vai compartilhar aquele DNA. Os gêmeos masculinos não nascidos, então a pessoa é irmão gêmeo, só que o macho morre, né? Mas como eles já eram gêmeos, as duas partes vai ter um DNA um do outro. O irmão mais velho transferido pela circulação materna ou relações sexuais. Então, digamos, teve o irmão mais velho, então ficou ali na corrente sanguínea da mãe, e aí vai ter a filha e foi para a filha também. O microquimerismo masculino foi significativamente mais frequente e os níveis foram maiores em mulheres com aborto induzido, do que em mulheres com outras histórias de gravidezes. Olha lá, aborto induzido. Então as mulheres que fizeram aborto, o microquimerismo ficou muito maior. O que isso significa, né? Bom, assim, de última hora, o aborto tem um ser que está ali para nascer e aquele ser é rejeitado, né? Então, quanto mais você refuta algo, uma situação, uma informação, qualquer coisa que seja, mais laços você liga com aquilo, né? Porque você refuta, você tem algo contrário. Então a emoção do ódio, digamos, ele é muito forte, então ela liga mais ainda. Tanto amor e ódio, tem emoção forte, ela vai criar ligações, né? Então quando alguém comete um ato desse daí, acredito que isso envolve muita emoção, né? Além da pessoa, acho que difícil faz com total diferença, né? Além de ter o ser ali que vai se desesperar, então ele também vai ter a emoção dele se coligando, né? Então o laço que vai ser criado ali é maior, né? Então quando você tem mais emoção na cena para concretizar, seja o que for ali, seja bom ou negativo, vai concretizar de forma mais contundente, né? De forma mais clara. Então aqui quem fez o aborto teve uma ligação maior, então aquela alma ela pode ter um laço de ligação maior, né? Então assim, quando se faz aborto, né, a pessoa ela fica, as pessoas com o tempo, né, aí eu já vi outras pessoas falando, né, elas ficam mais, digamos, perturbadas, né, porque fica com aquelas presenças, né, muitas às vezes querendo vingança,
né? E como aquela presença fica ali, se ela tiver outra relação, é provável que venha a ser o próximo filho, né? Porque tá ali, já estava pronto para nascer, então se tiver outra oportunidade vai, algo assim sem planejamento, mas está lá. É muito curioso isso aqui também, né? Então só que a mulher ela passa a carregar aquela parte daquele microquimerismo ainda, do ser que era para nascer ainda, né? Ainda tem esse lado. Apesar da conclusão, os próprios pesquisadores advertem que ainda será necessário um aprofundamento maior nessa questão antes de confirmar o estudo. No entanto, o artigo foi aceito e publicado, estamos divulgando. Então aqui, ó, o aceito foi publicado, o estudo foi aceito, né? E eles publicaram. Então é isso aí. Então fica esse alerta, né? Mas eu acho que é mais interessante para a terceira dimensão, porque esse site aqui ele é bastante lido, né? Então as pessoas convenhamos, né? As pessoas de terceira dimensão não gostam de ler, mas eu acho que um assunto assim, eu acho que elas acham curioso e vão ler. Então a informação está chegando. Deixa eu ver se tem o tanto de vezes que isso aqui foi compartilhado. Ó, 35 mil, né? Então assim, despertou. São temas que despertam o interesse, né? Então é algo legal, algo bacana, que as pessoas se informam, né? Sabe como funciona esse organismo, né, global. Embora isso aqui é só um rasante, né? Já é um começo. Ok, vamos para a parte, digamos, final. Não vou ler isso aqui inteiro, né? Apesar que é curtinho, dá para ler sim. Aos 95 anos, o mestre de yoga impressiona por sua aparência jovem. Um mestre de yoga turco aos 95 anos virou destaque na imprensa internacional e tem surpreendido internautas por sua aparência muito jovem e em excelente forma física. Kazim Kurpus revela que ainda tem uma vida sexual ativa e diz que todos podem chegar aos 130 anos. O segredo da longevidade, segundo ele, está na alimentação. 130 anos. Ele foi muito, como dizer, muito precativo. Precativo não é precativo, ele foi muito... Bom, ele não quis falar todo, né? Porque aquele chutou muito baixo. 130 anos, isso aqui é muito pouco, né? Todos podemos chegar, porque ele foi até inteligente. Porque se ele falar mais, as pessoas, não, aí é absurdo, né? Mas se chuta baixo, então ok, fica algo aceitável, né? Porque é o que eu tenho falado, se a gente tiver uma alimentação real, sem essas drogas que a Matrix nos oferece, 200 anos vai ser pouco. A gente conhece outras raças, né? Se ouve falar, se tem relatos de raças que vivem milhares de anos, né? Milhares ou milhões de anos, né? O ser humano, vamos pegar ali na Bíblia, né? Você tem relatos, tal pessoa viveu 1000 anos, depois foi caindo, né? 900, depois, assim, vai caindo as hierarquias, né? A descendência. Aí depois viveu 500, depois não sei quem viveu 300, aí tá vivendo 100 hoje, né? Foi caindo. Né, e a Bíblia ela relata um espaço de 6.000 anos. Então, mais antigamente, muito antigamente, se vivia mais, né? Depois foi caindo, depois teve guerras, tudo, e um tumulto era essas coisas que a gente já conhece. E hoje a gente estamos completamente cativos e presos. E a maior prisão é o sistema mental, que faz acreditar que é impossível algo além dessa realidade, né? Essa é a maior prisão. Então, só que essas pessoas vêm e começam a brotar, né? Como se a árvore, né, começasse a dar frutos, como se as flores começassem, né, a dar a flor lá. Mas era tudo verde, começa a sair as flores e começa a modificar. Aos poucos, né, aquela coisa, o organismo ele busca a cura. Ele está o tempo todo buscando a cura. O nosso organismo é isso. A gente come um monte de porcaria, um monte de veneno, né? Esses venenos eram para nos matar se o nosso organismo frequentemente não buscasse a cura, né? Agora, se você para de ingerir veneno, você vai se renovar, né? Então vai começar a aparecer isso aqui. Eu diria que 200 anos seria pouco. Então um cara desse aqui, que tem 90 anos, quase 100, com uma aparência de 50, né? Ele tem sim mais potencial para chegar a 200 anos, né? Mas isso não é só a realidade física. Nós temos a realidade mental que acredita que isso é impossível. Então ele luta contra isso também, né? Então a realidade mental reduz isso também. Aí quando as pessoas começarem a acreditar, aí sim a gente passa até 200 anos. Então aqui. Karbuz nasceu na província de Adana, no sudeste turco, em 1920, aos 41 anos. Né? Então, eu acho que boa parte das pessoas que veem esses vídeos, né, são até mais novas que isso. Né? Eu mesmo sou mais novo, tenho 35. Então, assim, dá tempo ainda mesmo, né, de ter uma vida saudável e até se rejuvenescer. Ele quebrou a coluna e ficou paralisado da cintura para baixo. De acordo com os médicos, Gurbus nunca mais voltaria a andar. No entanto, ele disse que... Então aqui, ó, de acordo com o médico, né, que os oficiais, né, falou, não anda mais, né? Então aquela coisa, você não pode acreditar na Matrix, acredite em você,
Goebbels nunca mais voltaria a andar. No entanto, ele diz que conseguiu se curar depois de tentar colocar suas vértebras no lugar. Então assim, faz por conta própria. Para seus conhecidos, o caso foi um milagre, mas Goebbels explica: o homem que usa o poder do cérebro pode regenerar músculos e seu sistema nervoso. Então já era um cara que há 41 anos, ele já tinha uma bagagem intelectual, né, e, digamos, espiritual. Então já era um cara sábio, de certa forma, né? Um cara que sofreu um acidente, né? Ele não está livre desse acidente, então por algum motivo ele sofreu um acidente. Então aquela coisa de, digamos assim, a alma, ela planeja essas coisas às vezes, né? Então planejou isso, conseguiu se curar, porque você já tem esse plano de fazer, se curar, e há uma mudança na vida da pessoa, e tá aí os resultados. Depois do caso, o turco aderiu à yoga e também começou a fazer natação, caminhadas e esquiar no inverno. Ele revela que sua alimentação, com muita azeitona e mel de castanha, o ajudara a manter a forma. A carne é o menos necessário, pois causa muitos danos, acrescenta. Então aqui ele cita que a carne é menos necessário, né? Ele não fala que não come, né? Talvez ele coma muito pouco, né? É comum em povos que vivem muito, assim, os que não são totalmente vegetarianos, se eles comem carne é muito pouco, né? Às vezes ali um pedacinho por semana, né? É muito pouco, né? Que ele fala, desnecessário. Come mais por hábito, por vício, porque ainda está na Matrix, né? Pois causa muito danos. Então disso tem consciência, né? Algo que é um veneno, é que nem droga. As pessoas tomam álcool, né? Sabe que aquilo está destruindo, mas aí os mais conscientes, né? Que não sei se alguém que toma álcool é consciente, toma bem pouquinho, é porque sabe que aquilo mata, né? Que a droga mata. Quer sentir um prazer, quer ter lá ficar doidão, né? Só que aí tem que ter, né? Ter essa consciência que se tomar demais mata. Os mais cabeças fracas, né? Vão tomar as drogas mais pesadas e vão até o fim, vão se destruir na droga. Então o da droga é interessante isso, porque a droga ela começa desde o álcool, desde o açúcar que a gente come, né? Até as mais pesadas. Então, quanto mais cabeça fraca é uma pessoa, ela vai querer drogas mais pesadas. Quanto mais pesada ela usa a droga, mais o intelectual dela baixa, porque aquilo já começa a prejudicar o intelectual, e ela vai querer mais pesadas ainda, e ela se perde, é o vício, né? Vai querer chega ali aos pontos de overdose até se matar. Então a gente tem a droga que a gente pode pesquisar aí, crocodilo, é uma droga que ela começa a apodrecer a pessoa começa a apodrecer, a cara, tudo começa a cair, aparece o osso, mas a pessoa continua usando, né? Porque ali o coeficiente intelectual dela já caiu a zero, então ela não controla mais, né? Ela só quer sentir o prazer daquilo, porque toda droga gera um prazer. Você come açúcar é gostoso, coloca açúcar ali não sei o que, no suco, em qualquer coisa, fica mais gostoso, então dá um prazer, né? Só que a gente tem que ter essa consciência, ok, eu estou fazendo aquilo para o meu prazer, mas que isso não me domine, né? Se um dia eu precisar ficar sem, nunca mais tomar, que eu tenha essa força, né? É importante ter isso. Mas quanto mais aumenta essa consciência, mais a pessoa deixa, né? Principalmente a carne, que seria importante deixar. Goebbels diz que pode segurar o fôlego por até 5 minutos e ficar em posição de nó, essa posição aqui, né? Aqui é uma foto que ele tirou bem mais jovem. Sentado com as pernas cruzadas por 48 horas, né? Aí chega alguns extremos, né? Que eu acharia que não teria necessidade, não sei, mas quem pratica isso talvez faz para se testar, né? 5 minutos de fôlego, isso aqui é interessante. Então uma coisa que eu sempre falo do pulmão, né? O mínimo que a gente pode fazer todo dia, encha seu pulmão de ar, segura ali uns 3 segundos e depois solta, né? O mínimo, assim como a gente se espreguiça, encha seu pulmão de ar e esvazia para manter a elasticidade desse órgão, é importante. Eu sou o mesmo de quando eu tinha 25. Deixa eu continuar aqui. A vida sexual do turco também impressiona. Ele diz que tem cerca de 4 orgasmos todos os dias, né? Então aqui, ó, para quem acha que de repente tem que se privar da vida sexual para ter uma longevidade, né? Às vezes não. Muita coisa vai da cabeça da pessoa, né? Eu sou o mesmo de quando eu tinha 25 ou 30 anos. Nós podemos viver 130 anos, todos têm esse poder. Se cuidarem de seus corpos, então vão envelhecer como eu, né? O mais importante disso não é ter vida longa, né? Eu diria que na Matrix muita coisa é planejamento da alma, né? A gente faz as coisas, tal, vive aqui, mas a alma está fazendo, a alma está atuando, né? Porque para quem vê de fora a vida humana não é interessante. A pessoa fala, não quero, não me interessa viver ali, né? Então de repente você chega aqui, começa a ter uma vida saudável ainda, e o seu prêmio é viver mais ainda aqui. É uma coisa que você não queria. É porque o ego geralmente não quer, ele rejeita, ele quer fugir.
né? Com as pessoas que estão despertando, ela quer fugir, quer sair daqui. Então você começa a estudar para ter uma maneira de não voltar mais para cá, né? Só que a alma não, a alma, o espírito te colocou aqui para fazer um trabalho aqui, né? Então se você consegue, então se essa vida ela é prolongada, né, esse serviço ele vai ter mais tempo para ser desenvolvido e vai para ser melhor feito, né? Então essa questão da aceitação, né? Aceite é uma consequência, vida melhor, viver mais saudável, vai viver mais, né? E o importante não é os anos que você vive mais, mas sim o que você vive no agora, né? Você acordar, né, se sentir bem, o corpo bem, leve, né, sem dor, sem nenhum incômodo, isso é vida. Agora quem está tudo dolorido, tá uma gripe que tem, já acaba com o nosso dia. Então já é um dia que a gente não vive. Então isso é importante, isso que as pessoas não veem, né? Isso que é quântico. É você ver o que ninguém vê. Que a maioria vai ver, vou fazer isso para viver 10 anos a mais. Não é 10 anos a mais, é 100, porque você está vivendo 100 com saúde, né? Esse é o mais importante. E você viver com saúde é muito diferente do que viver na doença, porque você tem uma mente mais lúcida, né? Porque a doença ela não só impede a sua locomoção física, mas a locomoção mental, né? A mente ela flui muito mais, né? Então você percebe outra realidade, né? Você vive noutra realidade, né? E isso só quem faz a experiência, né? No Facebook, Guru Boost tem mais de 7.000 seguidores, pouquinho, né? Deve ter mais. E usa o espaço para dicas de alimentação e bem viver. Então isso aqui é importante, ó. Entendeu? Muitas pessoas criticam às vezes a rede social, mas vai o jeito que você usa. Então muitas pessoas fazem o uso correto, né? Divulgar a informação, né? Ser o diferencial. As informações são do jornal internacional Business Time. Então ok, isso aqui é um bom exemplo. E, bom, praticamente eu finalizaria isso aqui, mas eu vou comentar sobre essa passagem bíblica, que eu acho interessante, né? Fica aqui como uma espécie de bônus, e eu vou estar comentando. Então, só para dar uma resumida, esse aqui é uma parte que eu até fiz um vídeo a respeito, né? Aqui, ó, do Daniel, é uma passagem bíblica, né? O Daniel, outras pessoas que eles eram, acho que de Israel, e chega lá os conquistadores, né, aquelas pessoas que dominaram a região, e queria 3 pessoas para trabalhar para eles, né, que servir como, digamos, espécie de intérpretes entre os dominadores, os colonos, as pessoas que dominaram, e chama 3, né? Daniel, Ananias, Misael, Azaques, né, 4 no caso. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá, né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E assim, então o rei ele chamou, é como assim, você chega ao império, digamos, vamos trazer para tempos atuais, né? Nós temos lá os Estados Unidos, é o império que domina aqui, né? Que nós estamos na mão deles, não somos independentes. Então, ele chega aqui na colônia, fala, nós queremos 3 de vocês para servir a gente, né? Servir de intérprete e tal. Então vocês vão trabalhar aqui na nossa embaixada, né? No nosso palácio, né? Vocês vão ter esse privilégio, né? Então vocês vão comer do bem e do melhor. Né, então essa é a questão. Fala, vocês vão comer nossa comida aqui, né, porque vocês vão ser, né, bem preparados para nos servir, né, um estudo que dura 3 anos, tipo uma faculdade, né, para isso ser bem, né, graduados. E Daniel falou, não quero, eu não vou comer essa comida, eu vou comer a nossa comida, né, que é vegetais, essas coisas, né, recusou aquela comida cheia de toda modificada, né, e ok, resultou em vida mais saudável e mais sábia. Então vamos ler aqui. No 3º ano de reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, né? Então Nabucodonosor que era rei, né, da Babilônia, foi para Jerusalém e ficou lá, né? Esse 3º reinado é como eles deram no meio tempo. Aqui a gente fala ano tal, lá eles falam o 3º reinado do rei tal, né, de Judá. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Siniar e os colocou na casa do tesouro de seus deuses. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então assim, é a terra que você chega e domina, né? E pediu que trouxesse pessoas, mas pessoas já instruídas. Então não foi qualquer, digamos, perrapado lá, né? Foi pessoas que já tinham instrução. Jovens sem defeito físico, né, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominavam os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, né? Então seria pessoas para aprender isso daqui, né? O rei
designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Então assim, ele ia comer da comida que come o rei, né, digamos a melhor que tinha, né. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e eles receberiam, né, e depois disso passariam a servir o rei. Então seria para servir o rei. Então seria algo muito importante, né? Que nem aquela coisa de César, né? Você via César, mas era dos contrários, né? Dos que são contra a invasão, né? Mas assim, não tem como se opor. Então, ok, tiveram que ir. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azaque. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel, aqui não interessa, né? Os nomes que eles voltaram a ter, que eles sempre faziam isso, botavam nomes, digamos, gregos, né? Aquela coisa dos dominadores, nomes romanos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Então, assim, naquela época a gente imagina pelos filmes, pelas histórias que a gente vê, que era muito arriscado, né? Se falar, não vou fazer isso, né? Se opor, né? E alguém que cumpria a ordem do rei aceitar isso, né? Mas ele aceitou. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel. Então esse é o Aspenaz, né? Vamos ver se é o meu nome. Aspenaz, né? Que era o responsável para cuidar dos moleques, né? Que o rei designou. Então esse Aspenaz, apesar disso, disse-lhe a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles o achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia perder a minha cabeça por causa de vocês. Então, assim, qual é a preocupação de quem faz uma alimentação sadia, né? Fica mais fraco, fica menos saudável. Só que o Daniel lá e tal já vinha nessa alimentação, né? Então, o rei talvez achando que eles comeram melhor, ele ficaria melhor, né? Então, assim, é o erro que muitas pessoas cometem, né? Achar que essa comida de reis aí é saudável, é que vai dar saúde à pessoa. E a gente se vê, né, eu estou lendo isso aqui para falar que de longa data já sabe que não, né? E não é só na Bíblia que você vai ver isso, não, quase tudo que você pega aí para ler que é antigo, você vai ver isso, né? Pega coisa recente, do século passado, né? Eu estou pegando as literaturas do século passado, né? Do século passado a gente fala dos 90, 70, né, 50, e tem muita coisa que parece que conseguiram cortar, né? A gente tinha uma explosão de conhecimento, que não tinha internet, mas tinha livros, né? Então quem tinha acesso aos livros tinha esse conhecimento, né? E que hoje a gente vê que está se perdendo, né? A gente vê aí muita coisa na internet, só que não é tão profundo, não tem tantos estudos. É o que eu estou achando mais incrível. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhes que façam uma experiência com seus servos. Durante 10 dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então assim, vegetal e água, né? Que seria a alimentação. Então ele falou, 10 dias é o que basta. Então, quem fizer uma experiência de 10 dias, basta, vai perceber a diferença. E naquela época, lembramos, né, não tinha tantos venenos que se colocam na comida como se coloca hoje. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ok, falou, faça uma experiência de 10 dias, né, e aí daqui 10 dias, claro, quem fez uma alimentação vai estar com uma aparência, quem não fez a outra, já daria para ver a diferença. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Digamos que ele não ia concordar, o Aspenaz, né? Então o Daniel propôs isso. Falou, ok, 10 dias dá para fazer, de boa, né? Depois de 3 anos vai, come e se recupera. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei, né? Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Então esses passaram a comer a comida que eles mesmo queriam, que eram os vegetais, né, a água, né. Ok. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, assim, esse Daniel não era só digamos, um intelectual, ele também era um sensitivo. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, né, os 3 anos, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Nabucodonosor, acho que é o rei, né? Ao final do tempo lá. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, né? Então assim,
quantos jovens, foram vários que eles pediram, aqui não tem o número, né, mas não foi só esses 4, foram muitos que foram levados, né, e dentre eles foram esses daqui. Esses, né, foram o que recusaram, os outros aceitaram. Então esses foram os que foram aceitos. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. Ele descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei de Ciro, né? Aqui há os anos que eles contam. Então, ok. Esse é o importante. Um rei, né? Aqui, ó, ele descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. De todo o reino, né? Então você imagina uma potência que domina, quanta gente não tem para servir eles, estudados de não sei quantos anos, tá? E de repente vem os moleques lá e são 10 vezes, são muito mais, né? Tem muito mais conhecimento. Então quem se mantém íntegro, quem não se contamina pela cultura babilônica, né, que hoje a gente se compara à americanização, né, a capitalização, esse capitalismo selvagem, né, que dita o que você faz, a hora que você acorda, que vai dormir. Então, quem não se contamina com isso, né, o que você come, né, e tem, né, no caso eles tinham uma fonte de conhecimento, porque eles já vinham de uma cultura, né, digamos pura, né, que não quis se contaminar. Mesmo assim eles foram, aprenderam tudo, né, para talvez se inserir lá e passar alguma coisa, né, e eles foram melhores dali, né. Então quem consegue ver esse outro lado, né, e fazer, digamos, o mínimo esforço para se inteirar, não vai ter só mais saúde, né, não é prolongar a vida, né, que nem aqui o Yogi. Mas intelectualmente o crescimento vai ser muito maior, né? Vai ser, digamos, exponencial, não sei se é a palavra coisa, que é milhares de vezes, né? Então, se a pessoa ganha, digamos, 10, 20, 30 anos no final da vida, mentalmente, como a mente ela é exponencialmente muito mais que o corpo físico, né? A bagagem de conhecimento, né? Uma pessoa assim, ela 10 vezes assim é uma forma sutil, né? 10 vezes ainda mais que os sábios, né? Que o sábio já sabe coisa pra caramba, já é inteligente pra caramba, imagina 10 vezes mais, né? Que ainda, digamos assim, é muito pouco. O conhecimento que eles, de quem opta por algo real, vai além disso, né? Vai, assim, é o maior ganho que se tem, né? Na Matrix, as pessoas que veem só o lado material, elas só vão ver se está com saúde ou não, né? Elas não conseguem adentrar o intelecto, né? Que nem aquela coisa, digamos que alguém que só sabe contar até 3 não vai entender o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9. Então ele só vai ver até 3, né? Então ele vai ver só a parte física. Agora a parte intelectual da pessoa, né, que opta por uma vida mais saudável, eles não têm acesso, né? Então eles não veem. Então é aquela coisa que ficou na terceira dimensão, né? Mas quem consegue perceber, digamos o rei, né, conseguiu perceber a sabedoria que eles possuíam. O rei já tinha uma capacidade um pouco maior para perceber isso, né? E mesmo assim ele só vai até onde ele consegue perceber, né? Então o que ele não percebe, então para ele não existe, né? Então assim, é onde que as pessoas que estão ali vão além ainda mais disso, né? Então quando você tem um cara desse falando, eu como isso, isso e isso, né? Eu tenho 4 orgasmos por dia, pá. As pessoas na terceira dimensão vão ver só isso. Falam, então você chegar até chegar até os 100 anos lá e tá, né, ainda, né, na terceira dimensão as pessoas vão ver só isso. Ok, que vão ver, então vai ser, é um atrativo para elas, né, para que elas tenham pelo menos algum âmbito, né, uma ambição para para buscar uma vida mais saudável, né. Mas quando a mente começa a se curar, aí você começa a ver um outro mundo, você começa a ter outros objetivos, né, e aqui ele vai falar só, né, uma matéria dessa para a terceira dimensão vai falar só o que vai atrair a curiosidade deles, mas o que está por trás disso aqui, né, vamos supor, você vai ter um cara de muita sabedoria aqui, certamente, né, mesmo que tenha os lados negativos, na Matrix as pessoas fazem muito o que é um erro, né, que você acha, tipo assim, começa a estudar alguém, aí a pessoa acha um errinho, né, ela bota todo o foco daquela pessoa naquele errinho, fala, mas a pessoa tem isso, 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 né, então assim, pô, tá na Matrix ainda, né? Quem faz essa espécie de julgamento tenta ver o que tem de bom em algo, né?
Então, ou seja, eu vou finalizar aqui com essa dica, né? Seja o que for, tenta ver o que tem de bom, colher o que tem de bom, né? O resto você descarta, né? Então assim você cresce e passa para os próximos degraus, né? Porque isso aqui é um degrau e vai ficar lá. Então às vezes alguém que está no degrau número 100 pode criar uma matéria para o degrau para quem está no número 15 e deixa lá. Só que ali vai ter errinhos, porque é o degrau número 15. Então alguém que está passando por ali fala 15, tem um problema ali e fica ali preso, né? Antes de passar e continuar, vai perceber outras coisas que ela não percebia porque ainda estava com, né, vendo os seus próprios filtros. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui meu e-mail, né, para dúvidas, perguntas. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.